Nossa. Caramba, Tudo bem? tudo certo? Prazer. Prazer. Como é seu nome? Ana P. E Ana você? P. Who are you? Who are you? Você consegue falar o nome de um estado brasileiro? Esse você tem que saber, né? Acre. Acertou. Pois é. Vamos começar aqui a primeira reunião interdepartamentos Eu sou do refinamento de dados, Macro Data Refinement. Eu sou da Design. Prazer. De novo. Prazer. Pois é, o nome desse podcast aqui é Norton Domingues Lab e estamos no meio da nossa cobertura da segunda temporada de Ruptura, ou Severance, como você quiser falar. Vai que você speak gringo, você vai falar Você tem um problema com isso, né? É que Severance eu acho muito mais sonora do que Pior. Ruptura. Mas enfim, deixa eu avisar logo de cara que, bom, as reviews aqui no canal são com spoilers, então assim, é um formatinho de podcast e tal, você pode ouvir, você pode assistir a gente também, mas é tudo com spoilers. Então a gente vai comentar o episódio 2, trazendo o que rolou ali no episódio 1 também, na primeira temporada. Então prossiga por sua conta e risco. Não quero estragar essa experiência nessa série que realmente depende, você não saber muita coisa, eu acho, pra você assistir, pra você ir pescando os mistérios, referências. Mas eu não estou sozinho. Eu estou aqui com Ana P, como vocês já conhecem. Olá, estamos aqui na nossa skin Inis. Todos felizes, porque eu não me recordo. Se eu já sofri, se eu tô triste, eu não me recordo. Eu só tô feliz em fazer meu trabalho, entendeu? Que é refinar números esquisitos. E eu tenho mais um recado também. Eu falei que a gente ia começar, mas eu tenho mais um recadinho. Se você está escutando esse podcast no Spotify ou no próprio YouTube, você pode deixar um like nos dois, olha só. Porque ajuda muito a gente. É assim que a gente vê que vocês estão curtindo a parada. E se você está no Spotify, você pode escutar no YouTube você pode escutar no Spotify e vice-versa. O importante é você chegar até o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado, deixe seu like, também comente, dá pra você comentar no YouTube, lá no vídeo, ou também, como que é do Spotify, se você tem que escutar inteiro. Se você ouviu um episódio inteiro, você consegue deixar uma avaliação. Aí, ó. Se você já ouviu, deixa uma avaliação pra gente. Por enquanto, isso estamos aí. com 5 estrelas. Olha só! Ela viu essas paradas, eu não vi não. E dá pra deixar comentários lá também. Pô, sucesso, sucesso. Então, comente lá, tá bom? Vamos entrar direto nesse episódio? Vamos. Qual que é o lá. nome do episódio? O nome do episódio é Goodbye, Miss Selvig, ou Adeus. Até logo, Senhora Selvig. Que é uma resposta direta ao nome do primeiro episódio, que é Patrícia Hello, Arquette. Miss Colwell. Que assim, até agora a própria Miss Colwell apareceu muito pouco, né? A Selvig Sim. apareceu bem pouco. Inclusive nesse episódio ela só aparece no final. Você tá sentindo que talvez ela vai ter um papel maior? Assim, eu tô sentindo que eles estão preparando alguma coisa pra gente com ela. Sim, com certeza. Mas antes disso, além de ser uma resposta direta no título, eu senti que a estrutura do episódio também é uma resposta direta aos eventos do primeiro episódio. Tá. Por quê? A gente passou, como a gente falou no outro episódio do podcast, um episódio inteiro dentro da Lumon, com os Certo. Inis, Uhum. com aquela coisa que é bem, tipo, meio desorientadora, time disorienting, atordoadora, de você ser um Ini, você tá lá no momento, outro momento você tá aqui. Speak gringo. É. Speak gringo. E, enquanto isso, no segundo episódio, a gente viu mais os eventos dos Auris, certo? Então, Hello, Miss Colwell e Goodbye, Miss Selvig é mais ou menos uma referência a apesar do personagem da Patrícia Arquette não, a princípio, ter sofrido ruptura, é uma referência a dois personagens que ela tem e apresenta ao mundo, e que seria uma Ini e uma Auri, certo? Então, esse episódio foi muito mais confortável pra mim, ele foi muito mais, o tempo, né, flui bem mais, Tá. de um jeito mais como a gente tá acostumado, não foi, assim, confuso. E, na verdade, eu tenho uma crítica, que eu acho que esse episódio é o que a gente devia ter visto no primeiro episódio. Você acha? Eu Por que acho. você acha isso? Porque no final da primeira temporada, a gente terminou exatamente nos eventos que o segundo episódio vão dar continuidade. Certo. Por exemplo, o Mark na festa do Rickon, na festa de leitura do livro dele, Tá. né? Tanto que tem a cena, inicia com a cena dele na festa, e aí é uma coisa muito legal, porque assim, tecnicamente, a gente falou daquela coisa do elevador da ruptura, né? Do Dolly Zoom ali. Do Dolly Zoom. Eu falei super errado, né? Fala do o estilo de câmera do Hitchcock. Hitchcock que fez a parada. Ah, entendi. Que ele, tipo, dá um zoom e afasta a câmera ao mesmo tempo. Isso. E aí, eles fazem o inverso quando mostram o Mark voltando da ruptura. Porque é a versão do Auri,
né? Do Mark Scout. E eles dão um zoom e aproximam, em vez de afastar. Então, ele tá na festa, a gente vê ele de costas, vê todo mundo aproximando. E aí, de repente, assim, ele grita, "She's alive!" E, tipo, corta, aí ele volta. Tá todo mundo olhando pra ele, certo? Então, tecnicamente, eu achei isso muito legal. Mas você acha, então, que esse deveria ter sido o episódio 1? Porque ele já continua, é isso? Ele continua todos os mistérios que estavam contidos no final, nos 10 segundos finais do último episódio da primeira temporada. Tá, interessante o ponto de vista. Eu não concordo, porque pra mim... Ruptura tem que ser esquisito. Pra mim, eu ficava mais tempo muito mais lá dentro do escritório e tal, do que fora. Eu entendo, porque realmente é o que anda com a trama que deixou... Porque o primeiro episódio ele joga a gente de novo lá. O primeiro episódio, ele é igual ao primeiro episódio da primeira temporada. Eles jogam a gente no bonde andando. Sim. E a gente vai tentar pegar o que tá acontecendo. Então, o Mark voltou, o Mark não voltou, por que voltou todo mundo? O primeiro episódio joga a gente lá. Aí o segundo vem pra explicar melhor. Mas eu acho que não funcionaria como primeiro episódio, porque Ruptura tem que ser esquisito, eu acho, sabe? Eu acho que no primeiro episódio da primeira temporada acontece uma coisa legal também, que é assim, é a Hailey chegando na sala de orientação. É o ponto de vista dela, né? E antes dos créditos, a gente só vê o ponto de vista dela, e depois a gente vê exatamente os mesmos acontecimentos do ponto de vista do Mark e do Irving, né? Que o Petey não tá mais lá, daí o Mark vai fazer a orientação dela pela primeira vez, e a gente vê as duas coisas acontecendo no mesmo episódio. Então eu acho que esses 2 primeiros episódios da segunda temporada tentaram fazer mais ou menos isso também. Tá. Mostrar tudo da parte dos Innings, depois agora tudo da parte dos Auris. Tanto que tô muito ansiosa pra uma montagem que com certeza alguém do YouTube vai fazer um dia, que é cortando, assim, sabe? Em ordem cronológica, tipo, o que aconteceu. Ah, deve ter. Da primeira temporada deve ter já. Isso, mas agora, desses 2 episódios, eu acho que é uma coisa que tá pedindo, tá se chamando. Se você tem habilidade de edição e quer fazer isso, faça, que vai fazer muito sucesso. Mas, por exemplo, a gente tem uma brincadeira com isso, mas pra frente do episódio, que é o Mark entrando 9-4, 9-5, 9-3 cada dia e saindo às 5, e aí no terceiro dia ele sai 9-12. Ele sai muito rápido. Porque algo de errado aconteceu, entendeu? Que é o dia que a gente viu que ele foi mandado embora pelo Milchek. Exatamente. E toda essa questão do Mark é muito boa. Inclusive, no final do episódio, tem ali um bate-papo bem rapidinho dos bastidores, né? Tem o ator do Mark, o criador da série, o próprio Ben Stiller também. E ele fala um negócio que é legal ele ter mencionado isso, porque o arco do Mark, pelo que eles falam, o episódio já mostra um pouco isso também, né? Inclusive com o final, no confronto dele com a Patrícia Arquette. É que agora o Mark, a diferença do Mark, desse Mark pro Mark da primeira temporada, é que o Mark da segunda temporada, tanto o interno quanto o externo, eles sabem que a Lumon está mentindo. Porque na primeira temporada, o Mark de fora não ligava, né? Ele tava sofrendo ali luta pela esposa, exato. Então ele só queria apagar a mente dele. Já o Mark interno, ele acreditava na Lumon. Mesmo que toda a parada da Lumon role lá, ele acreditava, mas agora os 2 Marks, tanto o externo quanto o interno, eles sabem que a Lumon está mentindo. Então é um arco novo pro personagem. Porque toda essa questão do X Alive, o Mark de fora, ele fica meio questionando, tipo, não, ele tá falando da Nenê, porque a Patrícia Arquette estava sequestrando a Nenê, lembra? Todo aquele arco dela levando a Nenê embora, que a gente pode falar sobre isso daqui a pouco também. Estranho. Só que a irmã começa a fomentar isso na cabeça dele. Fala assim, mano, a Nenê, porque você tava com a foto da Gemma na mão, gritando, ela tá viva. A irmã meio que faz a ligação meio óbvia, tipo, mano, você deu a entender que era a Gemma. Ele tava segurando o retrato da Gemma. Gritando, X Alive, e aí, tipo, o cunhado fica, não, é a bebê. E a irmã fica, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar. Tanto que o Mark fica, não, ela morreu, eu reconheci o corpo dela, ela morreu. E a irmã fica, tá, mas vamos dar uma olhada? Porque a irmã, eu entendi que não é só uma desconfiança na Lumon, é uma questão com o interno do Mark. Porque ela fala, tipo, ele veio até aqui pra isso, pra falar que a bebê tá viva? Difícil, sabe? Por que ele ia fazer isso? E a coisa mais satisfatória do final da primeira temporada foi que ele conseguiu falar isso com a Devon. Ele conseguiu conversar com a Devon, contar como que era, perguntar como era o mundo, né, nosso, ou deles, né, no caso dos Auris, e aí falar X Alive, e acaba assim, entendeu? Então o fato dela
assim, eles não voltarem pra trás, não falarem assim, não, na verdade era bebê, papapá. É muito satisfatório pra mim, entendeu? Deixou a pulga atrás da orelha. Sim. Porque acho que como roteiristas, seria muito fácil pra eles voltar atrás e falar, esquece isso aí, tipo... os personagens não são burros, cara. Nossa, é muito satisfatório isso, né? Sério que os personagens não são burros. Não são Nenhum burros. deles são, eles podem ser esquisitos. Tipo, o Adam Scott lá, o Mark, ele nega, não é a Gemma. Só que dá pra gente ver que ele tá fomentando isso, entendeu? Sim. Não é só tipo, tudo bem, não era nada. Ele tá mentindo. Tanto que quando ele encontra a Miss Selvig no carro, ele fica na frente do carro e fala... Tipo assim, ele não fala isso de cara, mas assim, depois de algumas perguntas, ele pergunta: você sabe alguma coisa sobre a Gemma? Tipo, ele tá com a pulga atrás da orelha, entendeu? Sim. A Devon deixou ele com a pulga atrás da orelha. Sim. E ele vai andar, sabe? É um personagem que não tá... Não vai ser um arco de reação. Eu acho que vai ser um arco de ação do Mark, sabe? Ele vai tomar a frente. Porque assim, na primeira temporada, quem tomou a frente era a Halle. Claramente. Ela é que faz tudo acontecer. Então, na segunda, vai ser o Mark. Porque a Halle, a gente vai falando isso também, a Halle, ela vai ter um arco talvez mais de reação, ela mesma vai ter que reagir. Só quem vai andar com a trama do escritório é o Mark. Porque tudo dá a entender, estamos no segundo episódio ainda. Fora e dentro, né, parece. Fora e dentro, que tudo depende dele. O que eles estão fazendo depende dele. Então, nada mais justo do que ele seguir, entendeu? Os 3 foram demitidos e só o Mark continuou, né? Foi muito legal a sequência, porque deixaram o Mark por último e, assim, todo mundo foi demitido por algum motivo, né? A Helena, obviamente, não ia voltar. E aí só o Mark continuou. Porque é muito importante que o Mark S, termine o arquivo Cold Harbor. Então, tipo assim, por que é importante, especificamente? E a gente sabe que tem uma coisa a ver com a Gemma. Cold Harbor foi uma batalha na época da Guerra de Secessão. Então, mais uma referência à época do Kier, alguma coisa que aconteceu nessa época. Então, Guerra de Secessão é 1864, ela termina. Pra quem não sabe, a Guerra Civil norte-americana, norte contra sul, Abraham Lincoln, escravagistas versus escravagistas. A série tem meio que um comentário sobre trabalho, escravo, papapá, né? Então, assim... eu tava pesquisando aqui pra ver quando tinha acabado. Ela acabou em 1864. Tá na cronologia do Kier. Tá na cronologia do Kier, que a gente Ele foi presidente até 1939, quando ele morreu. Na primeira temporada, da Lumon. A galera ali da mesa do Mark fala que a Lumon foi criada em 1800. Sim. Então, tem alguma coisa, dedo do Kier mesmo, assim, sabe? Tipo, não é nem dedo só dos herdeiros. Os herdeiros estão passando isso pra frente. Mas é isso que você falou, tá dentro da cronologia do cara, do criador de tudo. Cara, Nossa, é muito louco isso. A Lumon foi fundada por ele... mais ou menos nessa época, depois dele ser, tipo assim, empregado de um lugar que tratava muito, batia nele, ele tinha, sei lá, 10 anos, e trabalho infantil naquela época era comum, né? De boa, né? Era comum, e aí depois ele tinha muitos problemas de saúde, porque o pai e a mãe dele tinham uma relação próxima, aparentemente eram parentes, ele tinha alguma condição de pele, e aí ele começou a Lumon com medicamentos tópicos, bálsamos, ele conheceu a esposa dele, Imogen, e aí, ele teve tuberculose, aí ele casou com ela, e aí ele fundou essa grande corporação, ganhou muito dinheiro, e atualmente eles têm braços em todos os lugares, certo? Então, mais ou menos, esse é o background da Lumon, mas ele nasceu cerca de 1800 e tananana, assim, mais perto de segundo parte desse século, né? Eu acho que a gente podia ir... passar pelo episódio tomando como guia os personagens. Cada um dos nossos 4 Inis tiveram seus auris com destaque nesse episódio. E aí eu queria recordar uma coisa que a gente falou do episódio passado, que os criadores falaram que agora, ao invés de 4 personagens, a gente tem 8 personagens. Então, eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais sobre os nossos auris que a gente não conhecia mais tanto. A gente conhecia o Mark, né? Mas a gente pode começar com o Dylan. Que é o que... estão guardando coisa do Dylan. Não falaram tudo sobre Nada. Dylan. Desde a primeira temporada, o que a gente sabe dele é muito básico. Que ele é um cara que tem uma família. Tem 3 filhos. Tem 3 filhos e uma e esposa. precisa sustentá-los. Sim. E passa aperto por causa disso. Em nenhum momento eles apareceram, né? Nesse episódio, apesar de serem muito importantes. Tanto que a parada que o Milchick vai agora controlar ele, é justamente com essa questão da família. Da esposa. Tipo, vamos fazer uma área pra você conhecer
a sua esposa Auri, né? Sim. Então tudo dele gira em torno dessa família. Essa família não aparece. Parece que ele passa um aperto, né? Então, e é isso que eu falei. Parece que não é apenas uma família. Parece que me dá uma vibe além de homem da casa, assim. Tipo, ele tem que sustentar essa família, sabe? Não deu uma vibe só, tipo, ele é o marido. Não, ele é o cara que provém mesmo. E ele teve muita ênfase na questão do plano de saúde, quando ele foi demitido, né? E aí teve que procurar outro emprego. Ele queria muito saber como é que era o plano de saúde. Então, a esposa não apareceu em nenhum momento, certo? Posso estar errada, mas eu acho que tem alguma coisa relacionada à saúde, em relação a algum dos filhos ou à esposa. A esposa. Tá com muito cara dessa esposa tá morrendo, cara. Tá com muito cara. Desse é o desespero dele, assim. E aí você vê como Miltic mente, né? Porque se a esposa dele tá morrendo, como é que ela vai visitá-lo na área externa de visitação de famílias? Ou ela só pode descer lá porque está morrendo, como a Gemma. Ou ela já pode ser o próximo projeto, já. Exatamente. Sabe por quê? Pode ser tanto uma mentira, só pra... Me dá uma questão de ser uma mentira pra controlar só o Dylan, porque tudo tá girando em volta do Mark. Eles foram trazidos de volta por causa do Mark. Uhum. Então me dá a vibe de que, assim, a Lumon tem a intenção de que o Mark vai terminar isso rápido. Uhum. Entendeu? Então vamos enrolar o Dylan até o Mark terminar e depois acabou. Me dá essa vibe. Ou pode ser essa questão da esposa morta de novo, assim, que é uma coisa que permeia a série. A série fica em torno disso. Mas a questão do Dylan, tem algo aí. O Dylan e o Torturro, o Irving, são os dois que o passado deles está muito misterioso ainda. Uhum. E o presente também, né? E o presente, mas eu acho que o passado... Tem alguma coisa no passado do Dylan que vai pegar. Eu sinto isso. O Torturro, assim, o passado dele vai ser que ele é ex-militar. Isso é, pra mim, Não, mas acho que isso não é segredo, não. Então, mas vai ser alguma coisa Inclusive, nesse sentido. o pai dele também é. Vai ser uma coisa nesse sentido, tipo, a Lumon no exército, a Lumon, sei lá, recrutou ele em alguma coisa. Vai ser alguma coisa nesse sentido. A Lumon recruta gente com estresse pós-traumático. Certo. Sabe? Mas Vai assim, ser alguma só coisa nessa mantendo linha. no Dylan. Uhum. Aí, além disso, além de ele ser uma pessoa muito, assim, humilde, parece, né? Que ele não tem muitos recursos. Meio fudido, Precisa mesmo desse emprego da Lumon. Tem essa família. Eu acho muito interessante como a personalidade do Winnie e do Auri, tipo, nesse caso, assim como a Helena e a Halle, parece ser tão divergente. Porque o Dylan dentro, ele é um cara muito confiante, né? Até cômico. Assim, como ele tem autoestima. Ele se acha, Ele né? se acha demais e é muito legal. Tipo, a gente ama ele. E o Dylan de fora, cara, antes de ele... Bom, ele foi demitido pelo Miltic e tal. Não conseguiu confrontar. Antes de entrar pra procurar o próximo emprego, ele tava no carro, tipo, se encorajando, cara. E isso é muito uma coisa que a gente vê em personagens que não têm uma autoestima boa. Sabe? Cara, você consegue. Tipo, vai lá, você é o cara, você consegue ser o cara. E eu jamais imaginaria o Dylan de dentro fazendo isso, entendeu? Tipo, assim, apesar disso, eles são a mesma pessoa. Tipo, mesmo na interação com esse moço da fábrica de portas, dá pra ver que eles são a mesma pessoa. Sim. Sabe? E aí, depois de sair do carro, o Dylan vai procurar emprego, que ele está desempregado nesse momento, já que não tem nem CLT nos Estados Unidos, né? E aí ele vai procurar emprego numa fábrica de portas. E aí eu tenho uma trivia super legal sobre esse fato específico. Ruptura, ele foi escrito pelo Dan Erickson, o roteirista e criador, durante a pandemia. E como a economia estava muito ruim, nesse momento ele estava trabalhando numa fábrica de portas. Quando ele escreveu Ruptura, né, o conceito, tipo, toda a premissa. Aparentemente vai ser 3 temporadas, então ele escreveu, tipo, meio que assim, o arco das 6 temporadas, durante o emprego com a fábrica de portas. E aí ele fala que ele é sempre muito grato aos chefes dele, porque claramente eles sabiam que ele tava... Fazendo outra coisa, né? Escrevendo, tipo assim, no Word. E eles eram muito permissivos, assim, sabe? Eventualmente ele foi demitido porque ele ficava fazendo muita coisa extra, ele fala. E depois estava trabalhando no ramo de alimentos, quando o Ben Stiller contactou ele. Nossa, que história boa. Então, quando eu li Great Doors, eu falei, meio que assim... Parece muito aleatório, né? Ele ir pra uma fábrica de portas, mas a realidade é mais estranha que a ficção. Isso é uma coisa baseada na realidade. Cara, todo esse arco da fábrica de portas é muito legal. Eu gosto, como eu falei, eu gosto quando Ruptura é estranha, assim. Então, todo aquele diálogo na fábrica de portas é muito bom. É muito bom. Com quantos anos você descobriu que portas? Você gosta de portas. Que tipo de porta você é? Embutida. E tipo, por quê? É porque se esconde.
Tá, esmaltada ou fosca, sabe? Semi-gloss. É muito bom, é um diálogo muito bom. E assim, eles são bem parecidos, né? Tem um take deles, tipo, indo pra trás, assim, na cadeira. Eles são bem parecidos um com o outro. Muito legal. Só que essa cena traz uma coisa muito importante também. O quê? Que é a discriminação com pessoas que sofreram ruptura. Porque Sim. tava indo super bem, ele foi convidado pra, tipo, jogar pickleball. Só que de repente, não mais. Porque o cara descobriu que ele fez a ruptura. Porque, assim, é algo relativamente novo, né? A gente viu na temporada passada que eles iam tentar vender isso pro Congresso, tentar transformar isso numa coisa estatal. O Estado entrar nisso, não rolou. Pelo menos aparentemente não rolou, né? A gente E tem não sabe muito muita oposição a isso. Tem muita oposição muita resistência. a isso. A gente vê isso tanto em pequenos momentos assim, a gente teve protestos na cidade onde eles moram contra a ruptura, e a gente vê nos amigos do Rickon e da Devon. Na primeira temporada, Isso, né? que eles eram super contra a ruptura. É verdade, é verdade. E, bom, ele sofre um mega preconceito ali. Discriminação mesmo, Discriminação mesmo ali. Ele até fala, né, que isso é discriminação. O Irving é o que a gente menos viu coisa. Que o Irving tá na casa dele quando o Miltic chega. Vendo Barbeiro de Sevilha. Vendo o Barbeiro de Sevilha. O que é algo que eu acho que é algo que eu acho que o John Turturro de fato veria. De fato, foi super convincente. De fato veria. O Miltic, quando ele soube de cargo, e a Halle do mundo real, Helena. a Halle do mal, ele pergunta se ela quer que mande os caras embora. E aí ela fala, deixa que o Kier guie a sua compreensão, né, sua mão. O que mostra que não é balela só pros Ines, né, essa coisa do Kier. Tipo, os caras acreditam na mitologia mesmo. Ela acredita nessa mitologia, né, principalmente. E aí que o Miltic sai demitindo todo mundo, menos o Mark. Então ele demite o Dylan, demite o Irving. A Halle, como você falou, é a chefe ali, então não tem que demitir nada. Mas eu acho que tem um motivo pra gente ver pouco do Irving nesse episódio. Quando a gente, tipo, assim, se você resgatar o primeiro episódio, você vai lembrar também do final da temporada. O John Turturro não chega, tipo, batendo no elevador gritando Bert. Pois é, o Irving de fora foi acordado fazendo isso, certo? E aí, imagina ele acordando e aí o Bert indo pra porta. Provavelmente eles conversaram. Se eles já não se conheciam antes, eles conversaram depois disso. E aí a gente vê, depois da demissão do Irving, ele indo pra uma cabine telefônica no bairro dele mesmo, Leonora Lake. É o nome de um dos presidentes. É, uma da CEO uma das Egans, né? Entra no Pip também. Pip também é um apelido de um desses caras, Leonora. Sim. É tudo aquela parada que a gente falou. Tipo, a cidade, ela é inteira Lumon, assim. E também o estado onde eles moram, ficou bem claro que é P-E, Pernambuco, a abreviação. Só que não tem um estado com essa abreviação nos Estados Unidos, então... Tipo assim, essas pessoas também, ou elas estão num mundo fictício, que não é o nosso, ou então elas também estão sendo enganadas, entendeu? O que entraria muito bem na Guerra de Secessão, inclusive. Tipo, um estado que acabou acontecendo alguma coisa. A parte, ou nesse universo de ruptura, é o estado que dominou os Estados Unidos, alguma coisa assim. Ou um dos lados que perdeu, sabe? Tipo, o Sul perdeu. E eles vão lá e o estado dominou o Sul. Alguma coisa assim, sabe? Total. Aí o Irving tá lá na cabine telefônica, ele liga pra alguém e fala, tá, já entendi, você não vai atender. Mas só pra você saber, o meu INI pegou a dica. Pegou a dica. E assim, eu acho isso muito interessante, porque quando o Irving acorda, parece que tava tudo pra ele achar as coisas. Tipo, tinha um baú, só que a chave tava no bolso do Irving. Aí tinha o negócio do militar, pra entender que ele era militar. Tinha toda a lista dos funcionários ali, sabe? Um dossiê os pronto quadros. Ali, né? Tipo, pra ele rapidamente entender a situação. E aí, o Irving, a Auri desliga e o Bert tá no carro, Christopher Walken num carro, observando ele. Certo? Será que eles vão conversar? Será que eles se conheciam? Já se conheceram agora? O que entra nessa do Irving... Assim, tem duas coisas que eu acho que casa com isso. O Irving... Lembra que na primeira temporada tem aquela galera que tava querendo derrubar a Lumon? Que era tipo uma galera meio guerrilha, assim? Talvez. Sim. Guerrilha tem totalmente a ver com militarização da parada. Talvez seja uma galera que o Irving já esteja trabalhando. Sim, muito provável. E aí entra aquela questão do Irving interno. Ele ficava com as unhas pretas, lembra? Porque, cara, me dá muito... da tinta. Então, talvez seja uma coisa do Irving de fora, já tá dando sinais. Tipo, eu vou deixar a unha pretona mesmo pro cara ficar... Não, ele tava fazendo isso. Inclusive, ele tava fazendo privação de sono. Pra, tipo, lembra quando o Irving vê um monte de tinta, tem uma alucinação? Era pra ele alucinar coisa de fora. Ele vê a cara do Mark escorrendo a tinta. É a tinta que ele usa pra pintar. Porque eu pensei assim, que o processo de ruptura é o seguinte, eles separam a sua memória.
entendeu? É basicamente tipo assim, é um chip que eles botam na cabeça que vai separar a sua memória de dentro da sua memória de fora. Só que as coisas ainda estão ali. O dispositivo, ele separa. É um dispositivo fixo, só que a memória, tipo assim, pensa assim, a memória tá aqui, ele vai lá e faz isso aqui, ó. Então, só o de fora e só o de dentro. Só que ainda as coisas estão aqui. Se houvesse um jeito, e o Irving talvez tenha descoberto, de você passar, a coisa ainda tá lá. Por exemplo... Não, mas isso aconteceu com Petey. Não, então, é isso que eu tô falando. Não apaga a sua memória totalmente a partir do momento que eles conseguem andar, que eles conseguem falar. Então, eu não falaria lembrar de Delaware, que é um estado dos Estados Unidos. Então, eu acho que o Irving, de certa forma, ele conseguiu um jeito de você, usando o seu próprio cérebro, passar uma memória de um lugar para o outro, sabe? Pode ser por privação de sono, pode ser fortalecendo. Eu acho que isso é o que ele quer. Então, eu acho que mas ele ainda não conseguiu. Porque Ah, entendi, sim. Porque algumas memórias foram mais fortes do que a ruptura, né? Porque se ele falou que o meu interno pegou, provavelmente é aquele diacho daquele corredor que ele pintou, sabe? Tipo assim, ele quer que o interno procure esse corredor, alguma coisa assim. Mas tem que lembrar também que o Irving, ele tá lá há mais tempo que todo mundo. Ele tá lá há 9 anos. Obrigado, esse é o ponto que eu ia falar. E talvez esse seja o motivo dele estar lá há tanto tempo. Tentando passar. Exato, pra tentar de alguma maneira passar. Talvez ele tenha as informações pra aquela cirurgiã que tirou o chip do Petey. Conseguiu fazer a associação de novo, né? Tirar o processo de ruptura. Talvez as informações tenham vindo dele. Pode ser. Do andar de testagem, que é o que ele fica pintando várias vezes pro INI dele. Engraçado, eu acho que tem essa impressão que ele pinta isso só pro INI dele lembrar disso. Sim, pra ficar grudado na mente, sabe? Aquela coisa meio inconsciente mesmo, sabe? E volta aquilo que a gente falou no primeiro episódio. O único cara até agora que pode botar pra fuder mesmo é o Irving. Sabe? Que você tava confiando muito nele, né? Sim, que eu vejo. Eu acho que o Mark e a Hailey também vão entregar. Não, sim, o próprio Dylan também. É que eles são pessoas comuns, sabe? O Irving tá me dando aquela parada, eu acho como eu falei, uma galera militarizada maluca norte-americana. Eu acho que não vai ser por aí. Eu acho que pode ser por aí. Então, mas acho que vai ser por, tipo, meios mais pelas bordas, assim, sabe? Não, pode ser. Tanto que a gente vê no trailer pessoas com o seu crachazinho verde de Optics and Design. Mostra aí pra galera de novo. O meu, eu botei meu bilhete único aqui dentro. Vou dar assim. Contribuindo, ou então eles pelo menos tentando chamar essas pessoas pra ajudar alguma coisa. Achar, talvez a Gemma, né? A gente não sabe muito bem. Bem, fechamos o Irving e a Elena, hein? Nossa, essa é a minha personagem Ela brilhou. favorita. Gente, posso falar uma coisa? É incrível a diferença de atuação da Brit Lauer entre Hailey e Elena. A Helena ela tem cara de Helena, né? Ela fazendo aquele videozinho, pedindo desculpas. Ela tem o narizão empinado, assim. Ela é tipo assim, high society, entendeu? Baixa energia, sabe? Gente rica não tem energia pra ir lá pegar as coisas, se espernear. Ela fala baixo, sorri, aquele sorriso bem educadinho. E aí me pegou muito a cena dela vendo a gravação do Mark e da Hailey. É aí que tá a história da... Porque eu fiquei pensando, qual que é a história da Hailey? Ficou meio sobrando, mas agora eles deram um arco pra ela, o que eu tô muito interessado. Que quando ela vê o Mark e a Hailey interna conversando e eles acabam ali se beijando e tal, ela para e aí é legal que a câmera foca bem na íris dela, assim, dá pra gente ver o reflexo da tela na íris dela, achei linda essa cena. Audiovisualmente falando, é pra mostrar que o bagulho entrou na cabeça dela, assim, tipo, ela tá olhando com aquilo com toda a obsessão dela. Tipo, não é algo que ela só achou estranho. E mexeu com ela, né? E aí que entra essa questão de novo da ruptura. Deixa eu puxar um filme aqui, recente, o Substância. Substância, sem muitos spoilers, eles ficam reforçando o filme inteiro. Não é ela, é você. Vocês são uma pessoa só, certo? Que é tipo, que toda vez que chega... Na hora que chega a Substância na casa da Demi Moore, e a primeira coisa falando, ó, a regra é essa, não chame ela de ela, é você. Sim. Vocês são a mesma coisa. E aí o filme vai se desenrolando. Aqui no Ruptura a discussão é muito parecida. Porque a Hailey de fora, ela é herdeira, ela é a fodona, ela é a chefe. Na entrevista, no final, eles chamam ela de muito sheltered existence, que é tipo uma existência muito protegida, poucas experiências. Ela não tem uma conexão real. E a Hailey de dentro tem, não só com o Mark, como com o Dylan e com o Irving. Então, quando ela vê a Hailey ali falando com o Mark, e é uma conversa, querendo ou não, é uma conversa muito íntima, é uma conversa muito de proximidade, porque ela fala, a gente vai conhecer nossos maridos e esposas, será que a gente tá casado um com o outro? Dá uma zoada, eles vão lá e se beijam. Então, a Hailey lá de dentro, a interna, aquela que foi feita
só pra trabalhar, tem algo que a Hayley de fora não tem. E essa é a parada dela. Ela não tem Eu acho que o drama dela é que ela não considera a Hayley R uma pessoa. Ela é a pessoa. Exato, ela é a pessoa, só que ela não é a pessoa. Ou será que é? Será que ela consegue ter esse mesmo carinho, esse mesmo amor, sendo a Hayley de fora? Essa que é a parada. Que é por isso que entra naquilo que a gente falou no episódio passado, a nossa teoria, de que a Hayley que a gente viu agora na segunda temporada, que mentiu sobre o jardineiro noturno lá, é a Hayley de fora. Uhum. Ela não passou pela ruptura, ela não passou pelo processo ali do elevador, ela entrou no elevador, mas ela não trocou de mente, assim, não apagou uma mente e acendeu a outra. E eu fiquei pensando, lembra que a gente comentou na teoria, né? Para que ela faria isso? Pra controlar o Mark? Pra sabotar? Não, eu acho que ela vai tentar, de verdade, tentar ser próxima do Mark. Eu acho que também tem a questão que a Hayley não é confiável. Ah, não, nem um tipo pouco. assim, ela não pode se dar o luxo da Hayley R voltar. Entendeu? Sim. E sabotar a Lumon. Sim. Então, só que a Hayley R tem que voltar. Eles olharam o board, sei lá, falaram, o board falou, a Hayley R vai voltar. Certo? Então, porque precisa de só todo tem mundo uma pro opção. Mark trabalhar, né? Precisa de todo mundo. Porque o Mark dá o berrão lá que ele precisa dos 3 com ele. Então tem que devolver os 3. Inclusive a Hayley. Então ela tem que voltar de qualquer jeito. Mas esse arco dela me parece muito bom. Porque entra nessa questão de mente, de sentimentos, de memória. Que, cara, o que ela tá vendo ali, isso eu achei muito legal. O que ela tá vendo ali é uma memória que não é dela. É da outra Hayley. Só que é dela, porque Mexeu ela com é ela. Hayley. Exato, é muito forte. É muito profundo, eu acho, sabe? É muito profundo, é muito tocante. E entra naquela coisa que, beleza, Severance é muito sobre teorias, sobre o que é a Cabra, o que é o Cold Harbor, mas é principalmente sobre essa questão do mental do ser humano, sabe? Da sua vida. Tanto que a frase de efeito da série é essa que, tipo, existe vida fora do trabalho, existe trabalho fora da vida. Eles vão sempre mudando isso. É o que você falou no primeiro episódio. A pergunta inicial é quem é você? Então é isso que a Hayley tá perguntando. Quem é aquela pessoa que tá lá embaixo, beijando o Mark, tendo esses amigos? Sim. É Helena ou é Ellie? Cara, excelente. É um arco interno foda. É um arco interno foda. Eu queria falar um pouquinho sobre a irmã do Mark, a Devon. Ela foi o pivô, né, das coisas desse episódio, assim, das reflexões do Mark. Quando o Miltic vem conversar com o Mark, ela está lá, certo? Ela tá lá pra proteger ele. Quando o Mark acorda, ela pergunta de zoeira, assim, pergunta qual é o meu nome. Aí ele responde de zoeira, Perséfone. E Perséfone é uma personagem da mitologia grega, uma deusa, né? E ela é aquela personagem que passava 6 meses com Hades no submundo e 6 meses fazendo a primavera em cima, certo? E aí, ela era filha da deusa da colheita, quando ela não tava, era inverno, porque a deusa da colheita tava em luto, quando ela voltava, era primavera e verão, certo? Ela foi obrigada a casar com Hades e tal. E aí, isso me faz lembrar um pouquinho a questão dos personagens que sofrem ruptura, porque eles passam, tipo, um período da vida deles abaixo e um período da vida deles acima. Eu não acho que é alguma coisa tão fácil quanto, assim, inferno, sabe? Assim, eu não acho que é isso. E mesmo na mitologia, a Perséfone, cara, tudo que acontece no submundo, se alguém tem uma chance de sair, se alguém é sempre a Perséfone. Tipo, o Hades não deixa, é sempre a Perséfone que fala, não, deixa ele tentar, sabe? A Perséfone é sempre a pessoa, o coração. Sim. A bondade mesmo no inferno, sabe? Exato. E eu acho que em Ruptura, nesse texto, nada é meio que gratuito, entendeu? Sim. Então eu acho que ele associar isso a Devon quer falar alguma coisa tanto sobre a trama quanto sobre o personagem. Pode ser uma coisa que ele nunca mais vai usar, sei lá, mas assim, eu não acho que é esse tipo de série. Eu acho ficou que, no ar, assim. eu acho que é uma dica, assim, apesar de ser só uma piada, e me fez refletir, assim, sobre o papel da Devon. Me preocupa muito também, tipo, a questão da bebê dela e por que a Cobell tava tão interessada nessa bebê, sabe? E por que a Cobell tá tão interessada no Mark ao mesmo tempo? Que é algo que eles vão ter que explicar muito bem explicado, assim. Eu acho que o fato de ter uma bebê envolvida me deixa, assim, tipo, pensando nesse papel da Lumon. Acho que é uma dica sobre o que a Lumon quer fazer quando eles querem provar essa ruptura na sociedade inteira. E a abertura, ela fala um pouquinho sobre isso também. A abertura mudou, né? A gente tem uma nova abertura. Muito mais legal que a primeira, eu achei. A primeira, ela era boa, mas realmente, assim, agora que a gente tem todos esses mistérios, a gente consegue, tipo, conjecturar, a gente consegue olhar pra abertura com outro olho, né? E aí, se você for ver em alguns pedaços, assim, tem bebês
de terno ao redor do Mark. Tipo, na cama dele, quando ele acorda, ele tem um bebê de terno. Kier assim. também, tem um bebê de barba. E depois ele tá no sofá e tem um bebê Kier, com a cabecinha do Kier, cabeçudinho. Então, tipo, será que é esse o propósito da Lumon? Fazer, tipo, bebês fragmentados com a memória do Kier? Pode ser, tipo... Diabólico? Essa questão da que a gente falou da imortalidade, pode ser isso, pode ser uma coisa meio Palpatine, assim, transferir a mente para um novo corpo. Porque, assim, essa questão do bebê é muito esquisita do porquê que a senhora Selvig, né, a Cobell, precisava desse bebê, queria muito esse bebê. Pode ser uma coisa pessoal também dela, sabe? Porque, assim, eu penso muito que até agora a Lumon, pelo menos com o Mark, ela tá falando muito sobre pessoas que você perdeu, sabe? Sim. Então me deu uma vibe que talvez a Selvig pode ter sido mãe e o bebê morreu. Tem aquela coisa dela, uma foto dela jovem, naquela escola para garotas Myrtle, né? Que nesse episódio E a pulseirinha de hospital escrito Charlotte. A Cobell cravou nesse episódio que ela cresceu mesmo nessa cultura, né? Ela fala ali com a Hayley. Tipo, eu cresci nesse ambiente Kier, sabe? A escola dela era Kier. Então talvez essa questão da Charlotte seja algo de uma filha, Pode ser, de uma uma mãe, né? Então... Talvez seja algo pessoal. E eu pensei muito assim... Talvez por isso que ela tá tão interessada na bebê da Devon. Então, e se na verdade a Lumon, por essa questão da mente que a gente tava falando, lembra de transferir a mente? Sim. E se ela meio que tava tentando usar a bebê da família ali do Alan Scott, esqueci o nome dele, Mark, pra transferir, tipo, a mente da filha morta dela, sabe? Alguma coisa assim? Assim... Faz tipo sentido, assim, faz na sentido, verdade. né? Faz sentido. Espero que não seja isso. Porque precisa ter alguma coisa muito forte pra Patrícia Arquette continuar. Sim, rondando. E assim, naquela cena que ela tava com o Mark indo embora pro carro, primeiro que ela não é besta. Ela sabe a hora que o Mark vai embora e chega em casa, então ela aguardou pra encontrar ele lá fora, tá? Assim que eu vi o carro chegando. Sim. E essa interação dos dois, assim, me falou muita coisa sem falar. E eu gosto muito desse tipo de atuação. Patrícia Arquette, ela é muito boa nisso. Não, ela é... Nossa, incrível. Naquele momento que o Mark confronta... Bom, tem um momento muito bom que ela fala assim... você vai voltar? Te ofereceram um abacaxi? Um abacaxi estava envolvido? E sim, ofereceram. Sim, assim, é muito bom o tom, tipo, condescendente que ela usa. Ela fala, você é muito fraco, você faz tudo que eles mandam. De verdade, eu tenho o computador aqui. A meu fundo de tela, tô falando sério, vai ser... o Miltic segurando uma cesta com abacaxi, cara. Aquele sorriso dele segurando o abacaxi. Assim, cara... Não, e ele quer pegar as pessoas de volta que ele acabou de demitir sem nosso assim, né? Sem nem escrúpulos. Aquele sorrisão dele. E ele assim, uma cesta que dá pra ver só um abacaxi. Assim, cara, é muito bom. O abacaxi que foi citado no episódio anterior na caça aos abacaxis, né? Sim. Embaixo da água, pelos bonequinhos os lá do vídeo. Os benefícios, né? O abacaxi tem alguma coisa essa temporada. E aí, tipo, quando ela entra no carro, ela vai embora, ele entra na frente e ele fala assim, tem alguma coisa a ver com a Gemma? E aí parece que ela vai falar alguma coisa, ela fica assim, contendo, uma luta interna. O que essa personagem tá pensando, sabe? Ela dá um berrãozão. Ela dá um berrão. Ela se descontrola, começa a buzinar e acelera. Ela ia atropelar ele se ele não tivesse saído da frente. Sabe o que eu acho? Eu acho que eles podem meio que desenhar a Patrícia Arquette ali, a personagem dela, como uma coisa meio dúbia, sabe? Uma coisa meio... Eu estou fazendo isso, eu sei que é uma sacanagem, mas eu preciso disso para 3 pontinhos. Que aí quem entra talvez a filha, sabe? Então, mas acho seria um bom motivo pra ela ser mais escrota. Ela tá muito na mão da Lumon, de alguma maneira, sabe? E não é só funcionária, ela não é uma funcionária. Eu também acho que não. Ela cresceu nesse meio e ela fala assim, vocês não precisam de mim, vocês têm medo de mim. Vocês têm medo, exato. Aquele diálogo dela com a Hayley ali, a Hayley de fora, na mesa de reuniões lá da Lumon é muito da hora. Tem muitas coisas em jogo ali, e a Helena sempre muito controlada, né, sorrindo, a Luma não tem medo de ninguém, só que, tipo, eles têm medo, sim, da Harmony Cobell. Sim. E eu fiquei muito na dúvida ainda se ela tipo, sofreu ruptura ou não, Sarah, sério. Eu acho que não. Eu fiquei muito na dúvida, tipo, tem uma das cenas, assim, no primeira temporada, que tem as pessoas que sofreram ruptura, né, naquele botão do Overtime Contingency, e aí tá escrito Harmony S, num deles. Que seria Harmony Selvig, né? Então, eu não sei. Tem muito mistério da Patrícia Arquette. Patrícia Arquette e Christopher Walken são 2 personagens secundários que vão ter muitas chaves pra enigmas nessa temporada. Ou talvez na próxima. Faz sentido. Tinha esquecido que ela tá lá no painel, é verdade. Só que não é Harmony Cobell, né? Que tá escrito. É Harmony S. De Selvig, né? Talvez ela esteja rompida em cima, em vez de estar rompida embaixo.
Putz, pode ser. Ela é a mesma embaixo, dentro da Lumon. De verdade, ela é ali, né? Só que lá fora, tipo, uma pessoa doida que faz biscoitos, entendeu? O que explicaria ela ir atrás de um bebê. Porque se lá embaixo ela é ela mesma e ela sabe que ela perdeu uma filha, isso pode ter ecoado lá de cima. Total. Obrigado. E também, talvez o Mark fala, você come seus biscoitos duros, seus biscoitos horríveis. Talvez a Selvig, tipo, tivesse feito biscoitos mesmo. Talvez eu seja só doida mesmo. Sim. Entendeu? Faz sentido. Então... Eu fiquei pensando, assim, o papel... Eu vou até pegar o nome do personagem que eu esqueci. O Mr. Drummond. Que é aquele cara que fica andando... É o cara que fica andando com a Hayley. Esse cara, ele tá ali com um papel de segurança e tal, mas eu acho... Ele é uma coisa a mais, né? Ele fala com a diretoria. Então, eu acho que ele é tipo um leão de chácara. Ele é o cara que o board mandou pra ficar de olho na Hayley. Sim. Não só para servi-la. Tem essa sensação. Eu acho que ele é um leão de chácara. E nessa cena, ele tá do lado da Natalie, que era a secretária da senhora Cobell, e que também tava falando com a Helena na festa. Tipo, você tá pronto? A gente vai entrar em poucos minutos. Tipo, aquela de cabelo enroladinho. Então, é muito estranho. Quem são essas pessoas, sabe? Tipo assim, elas... Ele tem uma tatuagem na mão. E essa tatuagem tá escrito Frolic. Frolic. Que é um dos 4 temperamentos do Kier. O Kier, num dos textos dele, ele fala que se você controlar os 4 temperamentos, a vida vai ser só o seu apêndice. Tipo, lembra aquele quadro dele chicotando? Aquelas criaturas, tem o bobo da corte, tem a cabra. Então, um daqueles 4 é o Frolin, né? Frolic. Que significa o quê, Frolic? Frolic é tipo alegria, assim, sabe assim, euforia, alegria. Euforia, talvez. Agora, assim, os 4 temperamentos são... Eu vou ler aqui agora, porque eu tenho um ponto que eu acho que isso vai ser a mitologia que vai guiar essa segunda temporada, tá? Woe, Frolic, Dread e Malice. Woe é aflição, Frolic é alegria, Dread é temor ou medo e Malice é malícia, tá? Um dado que vai explodir sua mente... Vamos lá. Que eu acho que eu já falei, mas eu vou repetir. Quando eles estão refinando números, que nem no meu departamento, como estava escrito no meu crachá, de Macrodata Refinement, eles estão colocando em 4 caixinhas. Essas 4 barrinhas são abreviações desses 4 temperamentos. Woe, Frolic, Dread e Malice. Eles estão pegando esses temperamentos e depurando. É isso que eles estão refinando, tá? Isso ficou muito claro na primeira temporada, e agora eles estão dando muito zoom nisso, pra você parar lá mesmo, quando eles estão na latalinha, e ver que são esses 4 temperamentos, tá? E aí, quando você pega o material extra da Lumon, que eles lançaram no Apple Books, de graça, se você quiser, pode procurar. Verdade. Por exemplo, no livrinho da Jill, Anotações da Lumon, né? A gente tem, nesse mesmo quadro que você falou, tem um chicote, que ele tá, tipo assim, domando os 4 temperamentos. E é um chicote que tem várias vinhas, assim, né? Sim, e esses são 9 vinhas. E aí, são, assim, qualidades, virtudes que o Kier prezava e que você tem que ter pra trabalhar na Lumon. E são... Vision, Verve, Wit, Cheer, Humility, Benevolence, Nimbleness, Probity e Wills. Então, eu vou traduzir meio que assim, em livre tradução. Visão, entusiasmo, inteligência, alegria, tipo, cheer tipo, né? Tipo, cheer, saúde, assim, tipo... Alegria, humildade, benevolência, agilidade, probidade e astúcia. É coach. Basicamente um coach. O primeiro coach, dos Estados Unidos. Os personagens que estão dentro da Lumon, e aí eu tô pensando no Milchick, eu tô pensando na Cobell, eu tô pensando na Helena, tô pensando nesse personagem novo e na Natalie, eles prezam muito por esses 9 princípios. Então você viu como a Cobell é tipo... sabe, assim, é super contida, sabe, assim, ela tenta domar esses 4 temperamentos. E aí, naquela cena do carro em que ela quase atropela o Mark, eu acho que são esses 4 temperamentos, tipo, saindo. Medo, aflição, malícia, tudo saindo, entendeu? Ela perdeu o controle ali. Foi meio que um gatilho pra ela, né? Não, faz sentido. Então, sempre que você vir personagens da Lumon, tenta perceber eles sobre esses dois óticos. O que eles estão tentando conter e o que eles estão tentando mostrar. Porque a Helena, ela é isso. Ela tenta sempre mostrar aquela visão, aquela coisa assim, sabe? Assim, probidade, sabe? Que você pode confiar nela. Mas é uma coisa falsa, né? E embaixo é o contrário. Ela tem os 4 temperamentos soltos.
Faz sentido, Pois faz muito sentido. E eu fiquei pensando, eu não esqueci, na abertura, tem uma hora que o Mark olha pro espelho e a cabeça dele vira uma cabeça de cabra. Que é a coisa mais bizarra da primeira temporada, é aquele farm, aquela fazenda de cabra lá. Sim. Que vai voltar e também no quadro tem, desses 4 temperamentos, um deles é uma cabra. Um deles é uma cabra. Então, cada temperamento ali é um ser, sendo que tem a cabra, tem o bobo da corte e tem 2 que parecem humanos ali. E é um desses esses 4... E são os 4 elementos que fizeram uma dancinha na frente do Dylan na Waffle Party. Exatamente. E ele aí teve que colocar uma máscara do Kier, tipo, controlar esse temperamento. Então, eu fiquei pensando, porque a cabra é um desses temperamentos, certo? Se a gente pega na religiosidade, vamos olhar, tipo, sei lá, pra Bíblia, coisa cristã mesmo, não vamos muito longe, não. A cabra, ela simboliza tanto uma parada de pecado e do mal, tanto que, pô, você pega qualquer representação de diabo, é uma cabrona, um bodezão, sabe? E também uma coisa mais de liderança e superioridade, mas no sentido de cabras somos nós e Deus o pastor, sabe? Que pastoreia as cabras. Sim. Então a cabra meio que significa... E olha só que interessante, quem está passível de pecado? Nós, as cabras, que enquanto estão nos pastoreando, toda aquela coisa da Bíblia. Então a cabra simboliza tanto o pecado e o mal, quanto a gente que também faz esse pecado e o mal. Então, se eles têm uma farm de cabras... Se eles criam cabras ali, e se nas caixinhas eles estão pegando esses pecados, cara, será que eles estão criando, expurgando os pecados das pessoas? Total, é por isso que as pessoas sacrificavam cabras, né? Tipo, o seu... não só na religião cristã, assim, mas tipo, em outras religiões, você joga os seus temperamentos pra um animal e aí você sacrifica esse animal em nome disso. Então... Religiões xamanistas são muito assim, né? Então, será que essa parada, tipo, toda a cabra... tipo, o que entra na caixinha ali que representa a cabra. Nasce, aí depois de um tempo enche, nasce uma cabra, sabe? Sim. Alguma coisa que eles estão expurgando, criando seres sem esses pecados, seres controláveis, sei lá, alguma coisa assim. Porque chip no cérebro é controle. Isso é fato. Tá. Eles querem botar chip na cabeça das pessoas para controlá-las. Será que toda vez que eles conseguem limpar a mente de alguém desses possíveis pecados, que eu acho que não vai acabar sendo um pecado, vai acabar sendo outra coisa. Não é bem pecado, é tipo nasce. aflição, temor. É tipo. É uma coisa que vai sentimentos, né? De produtividade. Quando você tá, tipo, com tristeza, você não produz. Não tá com temor, quando você tá ansioso, você não produz, sabe? Exato. Talvez... É super útil pra sociedade atual. Acho que a Lumon tem um grande futuro. Vou comprar ações dela. Eu tô muito de boa, assim. Eu quero sofrer ruptura. Você sofreria ruptura? Nem ferrando. Tipo, a questão da grávida na primeira temporada, eu fiquei muito pensando assim, cara, vocês têm um ponto aí, hein? Imagina, você de baixo, chega um dia, chega no elevador, tem uma barriga gigante. Então, tipo, você nem sabe. Não, mas assim, depois eu pensei, não, acho que isso faz parte da experiência humana. Você não pode eliminar certas coisas da experiência humana. Mas como é que você explica? Tipo, e outra, como é que você explica o sentimento? Porque uma hora você vai descer e a barriga não vai estar mais lá. Não, mas aquela moça da primeira temporada, a esposa do deputado, ela, tipo, não lembrava de estar grávida. Ela pagou os 9 meses, o sofrimento da gravidez. Aí ela encontrou a Devon de novo e falou assim, quem é você? Tipo, ela não lembra. E assim, ela super boazinha com a Devon, né? Uma coisa meio clique, né? Uma coisa meio, tipo, pular. Então. Mas essa série é isso, tipo assim, faz sentido você pular, por mais chato que seja o seu trabalho, 8 horas da sua existência, sendo que, tipo, são 8 horas preciosas do seu tempo na Terra. Sim, é a sua vida, você tá vivendo, mas seja Exato. um saco, você tá vivendo, que é o que também a série fala, porque é um saco, mas eles criaram um ambiente ali. Os 4 são amigos. Sim, entendeu? E é você, são relações que você tem. Não é outra pessoa, é Tanto você. que a partir do momento que começar uma discussão de tipo, esse chip vai sair da cabeça do Mark, você fala, tá, mas e aí? As pessoas que Não, mas que teoricamente se o importavam Piri com ele. lembrava de tudo, né? Então, o Piri lembrava de tudo, mas é porque deu ruim no chip dele. Não, ele sofreu um procedimento. Ele passou por um procedimento que é aquela ativista da cirurgiã fez. E ele reintegrou, tipo, esse é o nome, o processo de reintegração. Dá pra Só que, zoar o chip, né? tipo, tem problemas bem fortes nesse processo ainda, né, de reintegração. É verdade, então tem E aí, no Mark que fala, viu, sou seu melhor amigo e tal, lá no Mark de fora, né? É verdade. Eles têm bastante contato. E aí, outra coisa é que, tipo, tem um simbolismo também no Piri em relação às cores. A gente vê isso pelas cores, que, tipo, o Piri de fora é vermelho e o Piri de dentro é o azul. Então, ao longo da série, e a gente vê isso nesse episódio também,
O vermelho é o de fora e o azul é o de dentro. E aí, na abertura, o Mark de pijama tá com pijama vermelho. Tipo uma pijaminha de criança mesmo, isso aquele, tipo, peça única, né? Que entra todo aí dentro, assim. Né? Quando o Piri tá reintegrando, uma curiosidade legal, ele usa um roupão que ele zoa, que é do Mark, deixa eu achar esse roupão, e é um roupão listrado, listras bem largas, azuis e vermelhas. Azuis e vermelhas, tipo, ele é as duas coisas. Nesse episódio, o Mark, ele tem diversas coisas que são, tipo assim, azuis e vermelhas. Ele tem 2 peixes beta, eles não podem ficar juntos, todo mundo sabe que peixe beta não pode, né? Eles se matam, né? Tipo, se tiver outro peixe junto, eles matam. Então, um é vermelho e um é azul. E aí tem uma parede no meio como se fosse o chip separando. E aí eu acho o simbolismo desse peixe beta muito legal, porque é como se fosse o Mark S e o Mark Scout, o Winnie e a Auri, né? Tipo, será que vai dar ruim se você tirar essa parede? E aí tem várias cenas que tem azul e vermelho, azul e vermelho. Tem uma cena que ele tá tocando a lâmpada, e aí uma tá ligada e outra não. E aí que é o Miltic chega, né? E aí ele quer acender a outra lâmpada. E eu acho que a outra lâmpada é ele, porque a outra tá acesa, que é o Mark S, que sabe que a gema tá viva, que vai atrás da gema. E aí eu acho que ele tá ligando a lâmpada dele, sabe? E aí tem várias coisas visuais, tipo, tem uma parte que a neve faz uma gota de neve, que é o símbolo da Lumon. Que é o brochinho também. Como se fosse uma gotinha de sangue, né? Eu fiquei pensando que, assim, eles precisam que... O episódio termina com eles trazendo todo mundo de volta por causa do Mark. Eles falam literalmente isso. A gente precisa que ele termine o que ele tá fazendo. Sim. Que é o projeto Cold Harbor. O Mark, ele precisa terminar isso logo. Com certeza tem alguma coisa a ver com a Gemma, da memória deles, ou ele que vai refiná-la porque ele a conhece inconscientemente, sabe? Sim. Alguma coisa assim. E eu fico pensando pra onde isso vai. Eu quero saber de quem tá assistindo, comentar aí no YouTube, comentar aí no Spotify, ou mandar nas nossas redes sociais também, a teoria de vocês sobre isso. Sobre... Será que a série, essa é a minha pergunta agora, será que a série está falando muito sobre inconsciência? Do mesmo jeito que Westworld falava sobre como criar consciência, que é uma coisa mais de memória, com livre-arbítrio, isso cria sua consciência misturando. Será que eles estão querendo falar sobre coisas que estão no seu consciente, mesmo você não sabendo? Porque o Mark de dentro, ele não conhecia a Gemma, só que o Mark de fora era o marido dela. Então o Mark de dentro conhece os sentimentos da Gemma. Porque o de fora conhecia. Então ele conhece de maneira inconsciente. Sim. O próprio Irving também. E tem umas interações entre os dois na primeira temporada que eles falam assim, do tipo... Ela fala, por que você se importa comigo? E aí ele fala, ele responde, né, assim... Mas ele se importa, porque você é uma pessoa e eu, sei lá, uma boa pessoa. E aí tem uma parte que ela pede pra ele fazer uma escultura, né, na sala de bem-estar. Ele faz uma árvore. E ela morreu com um acidente de carro contra uma árvore. Então... É inconsciente. E eu acho que esse inconsciente na série, eu concordo com você, eu acho que ele vai permear, assim, o enredo, e ele tá muito representado nesse andar de testagem, que é onde eles descem, assim, um chute, tá? Não tem nada concreto sobre isso. Na abertura, inclusive, tem uma parte que é mais pro final... Ele desce, assim, e aí tem o elevador, os Marks descem, tem um elevador descendo pro andar de testagem, né, que a mesma cena que o Irving pinta obsessivamente, e aí a gente vê a Hailey R e a Gemma, ou a Helena e a Gemma, e a Miss Casey, tipo, trocando, né? Assim, uma com a outra, e eles descem. Então, eu acho que, tipo, você quer saber pra onde vai o mistério, acho que a gente olha mais ou menos pra isso mesmo. É mais ou menos porque, querendo ou não, o Mark de fora... ama a Gemma. O Mark de dentro, aparentemente, tem sentimentos pela Hailey. Isso é muito confuso. Tipo assim, o Mark de fora vai ter alguma relação com a Helena? Eles não são nada, entendeu? Tipo, é muito fascinante esse mistério. Esse roteiro conseguiu ir pra lugares muito que, tipo, sabe, mexem com o seu cérebro mesmo. Uma hora você vai ter que acabar, sabe? Tipo, uma hora eles vão ter que se fundir. E aí? Os sentimentos pelas duas vai ficar? Não vai? E assim, a Gemma tá viva. Ponto, a Gemma tá viva? Eu não acho que a Gemma tá viva. Eu também acho que não. Tipo, ele falou assim... Bom, vamos fazer um advogado do diabo aqui, né? Ele falou, reconheci o corpo dela. Só que daí ele fala, na mesma fala... o corpo dela queimou. Eu falei, bom, então você não reconheceu o corpo dela, né? Talvez eles só estão sendo xenofóbicos. Gente, existe essa opção. Mas a Lumon, ela... Cara, assim, a Lumon, se você vai pegar um material complementar a essa série, por exemplo, as cartas de Lexington, que eu te comentei com você, é uma história fictícia que os criadores
descartaram pra série, e aí eles lançaram de graça na Apple Books. Você vê que a Lumon não tem escrúpulos. Ela tá metida em muita coisa, e eu não duvido nada que eles tenham causado o acidente da Gemma. Com certeza, tá? com certeza. A Gemma era uma professora de literatura russa e o Mark era um professor de história. E eu acho que se você ver os nomes do projetos, assim, você vai ver que tem muito a ver com isso, tá? História americana, enfim. E aí do nada ela sofreu acidente de carro contra uma árvore. E isso tem a ver com o trabalho que a Lumon faz, porque acidentes de carro estão envolvidos em outras histórias. Tá? Sim. Então, não duvide que a Lumon tem envolvimento nisso. Você tá meio aquele cara na lousa, assim. Isso tem a ver, isso tem a ver. Não, gente, mas essa série é pra isso. E se ele reconheceu um corpo queimado, ele não reconheceu. Como eu falei. Porque a altura era igual? Como é que você vai reconhecer um corpo queimado? O DNA era igual? Então. É isso, teste de DNA que eu quero. Tá? Pega a escova de dente da Gemma e eu quero que você faça um teste de DNA com esse corpo. Exume esse corpo. E dos viúvos de Lost, eles estão meio que copiando a Dharma, sabe? E a Dharma tinha esse poder. Tipo, a Dharma era uma empresa que ninguém ouvia falar, mas ela tinha poder em nível governamental, assim, sabe? Exato. A Lumon faz suas próprias portas. Vocês acham isso normal? É verdade. Não confio numa pessoa que faz as próprias portas. Ela fabrica... Cara, sabe que uma coisa que a gente não comentou? Quando eles estão falando sobre os novos substitutos, o meu tio fala, vamos trazer uns caras do 5X. Daí todo mundo, 5X? Aí o irmão fala, 5X, tem certeza? Pô. Eles, irmão. É como se fosse, tipo, esses caras... que eles... Lembra que o Mark W falou, a gente nunca atingiu a cota. Eles são muito incompetentes. Então, ou seja, tem outras filiais, obviamente, né? Pessoas passando por ruptura. Só que aquela ali... Eu já deveria ter pensado nisso, porque se a herdeira está naquela, aquela é a mais importante, né? Se a Hayley resolveu ir ali, é porque ali é a principal. Senão ela ia pra qualquer outra. Mas existem outras... Como é que fala? Filiais, obrigado. Que são provavelmente sucateados. Então todo aquele negócio que eles falam, tipo, o meu museu dos fundadores era de madeira. Meu museu era holográfico. Era uma corda em vez de elevador. Uma corda. Existem outras filiais, cada uma com seu nível social, ali, nível de importância. E o do Dario, talvez ele seja mais antigo, entendeu? A gente acha que talvez tem uma questão de tempo aí. Era uma corda por causa do tempo. Cara. Porque o crachazinho dele tem uma numeração, aparentemente o crachá segue uma ordem numérica, porque a gente sabe de quanto tempo cada um tá lá. Porque a Hayley é a maior numeração e o Irving é o menor. E a Hayley foi a última que entrou. E o Irving entrou 9 anos. E do Dario é tipo assim, sei lá, 3 dígitos, o do Irving é 5 dígitos, entendeu? Ele pode estar desde o começo, então. Ele pode ser só muito velho. E aí, talvez, como a Lumon é uma farmacêutica, talvez eles estejam mexendo biologicamente com a idade das pessoas. Pode ser, legal. Coisas assim. Legal. Bom... Muitos mistérios, né? Muitos mistérios. Eu tô adorando, sinceramente, assim. Como eu falei, a vibe Lost tá me pegando de um jeito muito forte, assim. Sim, agora eu acho que a história começa. Então, tipo, estabelecemos os setup episódios. Já tá pronto. Pronto, agora eu quero ver a história avançar, quero ver mais do Christopher Walken, quero ver mais da Harmony Cobell, e eu quero saber se é a Helena ou a Hayley, porque eles não avançaram nisso. Na verdade, eles deixaram meio que no ar pra gente teorizar. Eu acho que, pelo menos nos próximos 2 episódios, a gente vai ficar teorizando quem que é. Eles não vão responder pra gente se mas aqui, então, eu acho esse mistério um pouco chato. Porque eu acho que você tem que lançar a suspeita, e aí estabelecer quem é, e aí mostrar as consequências. Tá. Então, tipo, eu quero ver as consequências já, entendeu? Tá bom. Então, eu quero ver o que os Inis vão fazer agora lá dentro pra tentar achar a Miss Casey. Eu quero ver os Inis interagindo com os outros departamentos. E eu quero ver como os Auris vão, tipo, cada um no seu canto, assim, tentar desvendar esse mistério. Essa segunda temporada, como é um sanduíche, é a temporada do recheio, do mistério, do Sherlock Holmes, investigação, entendeu? É isso que eu quero ver. A terceira temporada pode ser mais resolutiva, mas essa aqui eu quero ver, tipo, eles, sabe, assim, se movimentando, com peças no tabuleiro, assim, eu quero, tipo, ver a movimentação. Tô animada. Cara, tô muito animado também. Como eu falei, toda essa teorização é muito interessante e a série até agora está entregando. Tipo, ela tá muito divertida de assistir, muito divertida de acompanhar. O que vocês estão achando? O que vocês acharam do segundo episódio da segunda temporada de Ruptura? Vocês curtiram? Vocês não curtiram? Comenta aí. Comenta aí se vocês concordam com a gente, se as nossas teorias fazem sentido, ou se você tem uma teoria própria que eu também quero ouvir. Tô consumindo muita coisa sobre isso, é muita post no Reddit, é muita material complementar, então eu quero saber. Não sei se vocês viram, mas as nossas vestimentas hoje obedecem à regra de conduta
de vestimenta da Lumon, que tá no livrinho da Lumon que eles lançaram. Uhum. Porque a gente é assim, a gente queria entrar na lore, tem uma regra e a gente tá dentro dela. Exatamente. E eu já vou pedindo pra você deixar o like, não esquece, cara, a gente tá aqui vestido de Lumon, tá bom? A gente vestiu a camisa da empresa até o final. Sim. Gente, muito obrigado por ter acompanhado aqui o nosso podcast, nossa segunda edição do podcast de Ruptura. Semana que vem tem mais, então fiquem aí, se inscrevam no canal, segue lá no Spotify, caso você esteja ouvindo no Spotify. Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição. É Norton Domingues em tudo e Ana Park em tudo também. É bem facinho de achar. E também aqui na descrição tem o nosso link da Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, você compra aqui pelo link, você entra lá e faz a rapa lá no que você quiser comprar, porque assim vem uma pequena porcentagem que ajuda a manter o podcast rolando, tá bom? Porque realmente é caro manter a estrutura. Então, se puder ajudar, é nóis. Fechou então? Vamos? Partimos? Partimos. Partimos então, nos vemos lá fora. Tchau, até mais. Eu achei você parecido com o Jim do The Office nessa roupa.